boa tarde, Entre Família está no ar. Seja muito bem-vindo. Pode chegar, Cris. Suza, boa salve, tarde. Salve, Sexta-feira. Pois é, chegou, sua linda, né? Chegou sexta-feira, sua linda. Sexta-feira, sua linda, mas a segunda tem que ser linda, a terça também, vai dar tudo certo. Hoje nós estamos mais uma vez de azulzinho aqui, né? E a nossa convidada também. Eu já te falei que eu gosto de quando a gente vem combinando, tipo gêmeos assim, gêmeos, né? assim, Sandy Júnior, essas coisas. Tudo bem, tudo certo. Mas olha, quando a gente apresenta em dupla assim, você vai para hoje mesmo tinha alguém visitando aqui o Novo Tempo, tem um tour no Novo Tempo. Você sabia que você pode visitar a gente aqui combinando? Ah, a Tati estava aqui, a nossa diretora que está no ouvido, estava lá, viu mesmo. Aí tinha uma senhorinha aqui visitando, ela disse, eu não acredito, eu estava até numa sala assim, né? Eu desenhei o meu meio-dia para aproveitar, tem algumas atividades que eu faço. Aí estava lá fazendo aquela atividade, o controlador, né? Aí chega lá e fala, ô Cris, lá, eu fui dar um abraço nela. É você, a Suzy, que bagunça na tarde da Novo Tempo, como eu gosto. Aí ela me deu um abraço, gostoso e tal. Mas eu digo, sempre quando você apresenta em dupla... Pergunta do outro. Pergunta do outro. Eu não te contei, homem. Aquele dia que eu fiquei no hospital, né, que eu tive que ser atendida às pressas, lá no hospital mesmo, pessoas falavam assim pra mim. E eu não tinha olhado, né, eu tava em transe, passando muito mal. Manda um abraço pro Cris. Você vê a Suza passando mal no hospital, quanto que às vezes essa parceria tá aqui. Mas isso é o carinho que você tem. É o carinho que você tem com a gente. E hoje, o programa tem a ver com carinho, tem a ver com amor. Porque eu quero perguntar para você, se você tem filho, obviamente, né? Filho, tem aquele netinho, vai dizer que o filho não acaba sendo aquele troféu que você fala assim, acredita que eu fiz isso aqui? Olha só, coisa linda. Tem um pedacinho da mamãe, um pedacinho de papai e tal. E olha o que ele faz. Já sabe falar as cores em inglês. Gente, formou. Primeiro lugar. Tal. Tira só 9. Olha o projeto dele de ciência. A geladeira cheia de trabalho, 9, 10, tal. O menino tem até um roteiro, que ele tem que falar. Primeiro canta em inglês, depois os números, depois não sei o quê. Gente, mas você tem um filho. Não é um troféu, gente. Até que eu sou modesta, sabia? Eu sou muito mãe, eu sou muito galinha. Não, mas eu vou te falar o que eu vou falar agora. Calma, espera. Eu sou muito, né? Eu sou muito o quê? Muito mãe, não é? Eu acho que é essa. Mas eu gosto mesmo de paparicar a cria. Você ama a maternidade. Amo. Boa definição. Mas eu sou modesta. Não fico muito falando. Mas quando as pessoas vêm elogiar o meu filho, meu Deus, sério, eu acho que eu transcendo. Eu penso, meu Deus, a parte certa da minha vida, a parte que deu certo na minha vida é meu filho. Então, assim, eu recebo muitos elogios, né, em relação ao Otto. E aí, quando esses elogios chegam, eu fico assim, ai, Deus, graças, estou fazendo a parte certa. Aí eu me sinto, tipo assim, acariciando um troféuzinho no sentido de muito feliz de estar fazendo um trabalho bom, talvez, né? No programa de hoje, não falando nem do Cris, nem de você, nós teremos um caso de uma menina que foi aquela nota 10, e os pais pressionando, quando nota 9 não era suficiente, quando não passou no vestibular ali, já não passou para uma faculdade federal, teve essa pressão e teve sérios problemas nesse sentido, que eu não vou contar, porque você tem que ficar no programa. Eu pergunto, quando você projeta muita coisa que você queria ser no filho, coloca ali e tal, o peso de ser um troféu, que tipo de questão de filho, que tipo de janela você está desenhando para o olhar dessa criança que vai ser um adolescente, que vai ser um adulto, e o poder da infância e o peso desse troféu, talvez ela não tenha essa substância. Larguei a batata quente, nem vou chamar o intervalo que eu tô mal. É isso aí. E para esse assunto tão potente e poderoso, né, e um pouco talvez delicado aí para muitas mamães e papais, nós chamamos uma especialista maravilhosa, de peso, que fazia tempo que ela não vinha aqui, deixou muita saudade, mas está de volta. Então, já a gente apresenta ela e você continua ligadinho com a gente. Estamos de volta e calma, ninguém está apontando ninguém, dona Maria. Respira fundo, faz beicinho, não. Vamos conversar sobre isso e tal. Querendo trocar de canal, você está fugindo do problema. Ninguém está colocando, dizendo nada, rótulo nenhum. A questão até foi o seguinte, vamos deixar o filho de lado aqui, um pouquinho. Quero perguntar. Como que foi desenhado para você? Você acha que você foi cobrado acima da média? Você acha que foi positivo? Você teve um peso muito grande de ser aquele troféu, de você ter que chegar naquela régua que o pai... Isso não quer dizer que o pai não tenha que trazer você, mostrar, trazer foco, mostrar um caminho, direção e tal, mas você teve um peso em algumas questões na sua criação como filha, fala pra gente. E aí, se você quiser, a gente já coloca no pacote o filho, se você quebrou esse ciclo, se você está empurrando o troféu para
outra geração, né? Porque tem gente assim, não, porque eu fui assim, e vai reproduzir. porque eu não morri e tal, né? Mas o custo dessa questão, cada um é diferente. Quero aproveitar, Cris, estava até falando com ela no telefone antes de entrar no programa, mandar um beijo para minha mãe, a dona Geni. Mudou a voz, viu? Beijo, mãe. Obrigada por tudo. Minha mãe que esteve preocupada aí comigo, né? Esses dias adoentada, então às vezes quando eu não atendo ela fica preocupada. Aí eu dei uma ligada rapidinha para dizer que tá tudo bem, fiquei sabendo tudo que em ordem. Falando, ela me falou que essa gosta de mim. Eu tive que falar, né, mãe? Porque, não podia esconder, mas ela reclama agora aqui, pronto, vai se achar pro resto da vida. Ela reclama aqui, dona Geni, mas quando eu não venho, ai, Cris, tem isso aí, faz parte, reconhece. Vamos falar do que importa, olha só. Esse aqui é o nosso QR Code, aponta a câmera do seu celular para você entrar no nosso WhatsApp e mandar a sua interação, ou então vou falar o número para você, DDD12, quase que não sai, 98315-0249. A gente está aqui esperando a sua interação, tá bom? Bora. Vem junto. Pega um lencinho aí, tá? Lencinho, se tiver que chorar. Cris, então quem tá com a gente hoje? Ela que é espetacular. Desde o início do programa tá por aqui, agora passou um semestre. Ela pagou um pouquinho mais um semestre. Esse cara não vou ver o Cris, porque eu acho que tem que juntar um pouquinho, né, a blindagem emocional, assim, porque eu concordo. É por isso que eu tenho uma psicóloga muito boa, inclusive, que é... Parece que ela tá por aqui. Até parece que... Para terapeutizar os meus dilemas diários. Hoje eu apertei, inclusive, a mão dela, dei parabéns, disse para ela não desistir, disse que é uma missão que ela tem. Tá, então vamos lá apresentar com muito orgulho, muito carinho, Fernanda Assis, psicóloga, ela que tem formação em psicanálise, psicofarmacologia e neurociência. Tá aqui com a gente, é ela que vai explicar pra gente esse dilema de filho e troféu. Fer, seja muito bem-vinda. Ah, gente, que gostoso estar aqui de novo. Pois você fazia Realmente, tempo, acho que uns 6 meses, né, Cris? Daí pra mais. Acho que é a primeira vez com você, Su, não é? A segunda. Segunda? Segunda. Quando Nossa, você foi lá muito atrás. Mas um prazer, viu, estar aqui. Muito obrigada. Amo estar com vocês, é muito legal. E falar de um tema que eu acho que é bem importante. Bem importante. Eu queria até, Fer, que você conceituasse esse tema. É claro que lá no começo, eu e o Cris, a gente falou de uma maneira que aos meus olhos parece muito positiva, né? Quando a gente tem orgulho, assim, do filho, de repente, assim, de estar mandando bem, né? Mas nesse caso do programa de hoje, quando a gente fala sou filho, não troféu, não é bem nessa linha fofinha, né, de reconhecimento de um filho querido que a gente tem. É quando a gente joga todas as nossas expectativas em cima da criança. É mais ou menos isso? Né? É quando o pai projeta alguma coisa que ele deseja no filho. E aí, quando tem essa projeção, é muito complicado a gente dizer que isso é positivo. Porque é essa projeção? Porque é todos os desejos dele, as vontades dele, o que ele acredita ser certo enquanto pessoa. Então, fazer com que aquela criança seja como se fosse uma cópia dele, digamos assim, mas não dele enquanto pessoa, mas da projeção que ele tem aqui em mente do que é ser certo. Então, um pai que gostaria muito de que o filho se formasse, porque talvez ele não se formou. Talvez ele tenha tido um pai na infância que, de repente, não foi um pai tão agregador, não foi um pai tão presente, então ele é aquele pai que sufoca. Então, normalmente, o pai que olha para o filho e tem esse filho como troféu, do lado negativo, vamos dizer assim, né? Não é o orgulho que vocês estavam dizendo há pouco, é porque ele quer que o filho faça coisas que ele não teve oportunidade de fazer ou que o filho tenha oportunidades que ele não tenha tido ainda. Isso é muito perigoso, inclusive, né? Uma linha tênue essa, né? De você educar este filho, preparar este filho para o mundo, ao ponto de que ele seja equilibrado emocionalmente para tomar algumas decisões e saber o que é do pai, o que é da família e o que é dele. Então, assim, pode ser que alguns prejuízos, pode ser não vou dizer pode ser, porque isso eu abro imagens para dizer que pode acontecer coisas boas. Na verdade, isso só traz prejuízos. Não tem, se você coloca o seu filho como um troféu, é prejuízo. Definitivamente, porque esse filho ele não vai saber gerenciar nenhum tipo de emoção. Isso vai trazer a questão de autonomia baixa, questão de insegurança. Tem N coisas que podem acontecer com a criança no desenvolvimento dela, tá? Não, isso acontece na infância, mas os prejuízos a gente vai ver ao longo da vida. Fernanda, então você agora deu bem a diferença para você que está em casa, né? Você viu aquela questão daquele orgulho positivo do filho? Não, né?
Você vê projeção, né? Você vê colocar toda aquela questão, aquela expectativa. E ali a Fernanda falou sobre vários prejuízos, que inclusive a gente vai buscar agora durante o programa falar de alguns. Tem uma dinâmica para poder sobre isso, inclusive. Abrir, né? Agora eu pergunto, para a gente dar mais um passo ainda, Fernanda, porque a gente já tem uma geração agora, por uma questão comportamental, que não tem uma identidade. Aí como lá no lar, onde o pai, porque as pessoas talvez não tenham identidade porque os filhos estão sendo criados pelos celulares e tal. Aqui não é um pai que está presente, mas ao mesmo tempo parece que ele está criando um avatar, né? Se a gente for falar de tecnologia, um personagem ali. Aí eu pergunto, né? A tecnologia agora corre-se o risco de a gente perder o senso crítico, porque ela está fazendo tudo para a gente. Mas a faca não é o problema, né? A faca que corta o pão é a mesma que mata na esquina. Então, é sempre a mente que decide. E nessa fase, o pai tem uma mente ali que ele tem, aos 7 anos tem questões morais, depois tem as questões de como desenhar a vida profissional, mas é aquela mente que está sendo preparada. Quando eu projeto só algo meu, quase que uma extensão da minha vontade no filho, como que a mente da criança lida? Porque será que ela sabe quem ela é? Essa questão da identidade, porque a gente tem um hiato de identidade por pais não presentes. Agora, um pai presente com esse dano de você ser uma marionete nas questões dos seus sonhos, das suas decisões e tal. Não dá para a gente afirmar, Cris, que aquele pai, ele tem consciência. Em seu pai, tudo é questão de autoconhecimento. Eu gosto sempre de dizer isso, e sempre nos lugares que eu vou, eu falo que a base da vida saudável é o autoconhecimento. Então, não tem como a gente afirmar que aquele pai que não tem um autoconhecimento, ele vai conseguir fazer um trabalho adequado e saudável com o filho. Entenda que as gerações, elas são diferentes, né? E quando você pontuou aqui da questão da tecnologia, a gente tem que entender que o nosso cérebro, ele é analógico. E a tecnologia é virtual, digital. Então, a velocidade, a forma de processamento, ela está diferente. Então, se é um pai que vem dessa geração, né, de uma geração onde ele não teve tantas estruturas, e aí eu estou dizendo assim, estrutura de afeto mesmo, tá? É isso aí. Estou dizendo que estrutura de afeto, de que alguém pontuasse para este pai quem ele era, quais são os valores, quais são os conceitos, para dar uma estrutura para essa pessoa crescer e se desenvolver da maneira mais saudável, certamente ele não vai conseguir passar isso para o filho. E aí ele chega numa geração hoje, onde o virtual está aí nesta velocidade, ele tem mais distanciamento desse filho ainda. Já tem um distanciamento por não ter o conhecimento e depois tem um distanciamento também por conta das redes, né, ou digitais e tudo mais. Não, o conhecimento a gente não tem passando o dedo, né? Formação de caráter a gente não tem passando a tela, não é assim que funciona, né? Então, é no exemplo, é no dia a dia, é ouvindo, é acolhendo. Então, se esse pai, ele não tiver esta postura de comigo foi diferente, eu não tive isso, eu quero passar para o meu filho, se ele não pensar assim, ele vai trazer um prejuízo. Mas se esse pai olha para esse filho e fala, eu não tive essa estrutura, eu quero criar este meu filho de uma maneira mais saudável, ele vai conseguir sim, mesmo hoje, com o advento de tantas variáveis que nós temos, ele vai conseguir passar esses conceitos. Então, quando o pai, ele olha para o filho e fala, eu quero que você seja uma boa pessoa, eu quero que você, ao crescer, tenha estudos, né? Eu mesmo sou a primeira a me formar na minha casa. Sou a primeira pessoa, né? Meu pai e minha mãe, eles nem completaram o 3º ano. Então, assim, eu me recordo de que eles me apoiavam muito. Minha mãe, ela foi fazer faxina na escola para eu poder ter bolsa. Né? Então, por quê? Porque o estudo era algo muito importante. Minha mãe era rígida. Eu lembro dela, se eu errava, ela me dava 3 chances. Se eu errasse, ela apagava. Mãe, se você estiver escutando, tá? Fica calma, porque eu ressignifiquei. Porque faz pouco tempo, assim, acho que foi esse ano, ela falou assim, filha, assim, me desculpa, tá? Porque às vezes eu vejo você comentando uma coisa ou outra, eu não sei quanto eu te traumatizei. Ela não me traumatizou, mas o fato é, eu me recordo disso. Eu errava uma vez, ela ia lá e apagava. Errava 2 vezes, ela ia lá e apagava. Na 3ª vez, ela arrancava a folha do caderno. Tinha que repetir tudo? Aí eu tinha que escrever tudo. Daí ela falava assim, mas sua letra pelo menos é linda, filha. A sua letra é linda, filha. Beijo então, assim, pra você, mãe da Fernanda. Ela é uma graça, mas assim, eles incentivaram muito e eles têm orgulho muito de falar, poxa, minha filha, né, foi professora, é psicóloga, né, olha, tá fazendo neurociências. Então, vocês falaram, eu ouço, assim, a vozinha dela quando fala isso, né, mas muito mais do que o incentivo da escola, eu via lá pais extremamente honestos, minha mãe lendo
minha mãe lendo, porque assim, às vezes a gente quer, né, contribuir com o desenvolvimento intelectual da criança. Aí fala, olha, você tem que ler, se você não ler, você não vai fazer tal coisa. Não é assim que se ensina, né? Você vai lá e você dá o exemplo. E aí, quando isso acontece, eu me recordo de ter aprendido muito isso, sabe? Questões de trabalho, questões de honestidade, questão de amizade, questão de acolhimento. Tudo isso acontecia dentro da minha casa. E eu aprendi com eles, mas o meu pai não teve o pai dele presente. O pai da minha mãe foi um avô que teve lá as falhas dele. Então, é possível que o pai construa um sujeito, um ser humano capaz, né, uma pessoa que tenha uma vida saudável com ela e com as pessoas, sem ser um avatar, sem estar dentro daquele projeto ali, porque tem que ser consciente, né? E tudo isso vem a partir do momento onde o pai consegue entender o que é dele e o que é do filho. Então, se ele consegue separar o que é dele e o que é do filho, ele vai olhar para o filho, querendo o melhor para o filho, mas não vai colocar as vontades dele, ignorando, né, a vontade do filho. Então, eu acho que neste caminho é possível fazer uma pessoa, não um avatar. Um projeto de vida bem sucedido, né, mas não um robô ali que não tem nenhum tipo de emoção, não tem nenhuma autonomia, não consegue nem sequer dizer quem ela é, sabe? Então, eu acredito que quando você tem essa consciência, é possível fazer, né, ajudar essa criança a se desenvolver enquanto pessoa e não enquanto um avatar. E que maravilha, né, Fê? Porque imagina, essa criança vai crescer leve, feliz, sendo criança, vai ser uma maternidade leve ali para a mãe, que não precisa, né, carregar toda essa euforia, para o pai também, né? Todo mundo vai ficar leve, entendendo quem é quem, os gostos de todo mundo, porque às vezes tem isso, né? Os pais querem impor, inclusive, gostos pessoais para o filho e cria muita confusão e conflito dentro de casa. A gente vai chamar o intervalo e no próximo bloco tem uma história que, inclusive, o Cris até anunciou no começo do programa, eu diria assim, pesada, né? E a gente vai tentar entender a partir dessa história o que a gente está abordando no tema de hoje aqui do Entre Família. Então, você não pode perder, o intervalo é super rápido, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Esse assunto está dando pano para manga, até aqui no nosso intervalo, conversando, porque é um assunto muito gostoso para falar entre família, poder olhar algumas questões, né? Sem aquele peso também, mas ao mesmo tempo valorizando essa infância. E para valorizar, para quem talvez está minimizando, né? Porque às vezes um assunto novo também a gente não quer rotular você, mas para você entender às vezes o quanto que uma pessoa pode sentir esse peso, a gente está trazendo uma história de forma anônima, de uma menina, né, que ali ela é a primeira filha, né, aquela aluna nota 10, aquela régua bem puxada, ajudou a criar as irmãs. E o resto, Cris, o resto você tem que ver na história, mas tem a ver por ser essa menina que sempre foi um troféu e a que preço, né, chegou para a vida dela. E ela tem essa história para contar para a gente. Você aí de casa, preste bem atenção. Agora, dá uma paradinha de bater o bolo aí, tá? Pede para o filhinho dar uma acalmadinha, para a vizinha também, que está aquele som alto, fecha a janela. Vamos ver essa história juntos para aprender aqui no Entre Família. Pode rodar. Quando eu era criança, eu não percebia dessa forma, não percebia como algo negativo, né? Eu sempre tentei visualizar como meus pais querendo me colocar sempre o melhor. Só que hoje eu vejo que atitudes pequenas fizeram com que eu me tornasse uma pessoa que me cobra demais, que nunca tá satisfeita com nada. Tipo, eu posso estar no topo, mas eu quero estar além do topo. Tiveram várias situações de, por exemplo, eu tirar 9 numa prova, levar o resultado dessa prova para os meus pais e me questionarem, nossa, mas por que você não tirou 10 ao invés de tirar 9? Eu tinha que necessariamente passar no vestibular, no trabalho também, eu sempre tentei dar o meu máximo, se eu não dava o meu máximo, ficava mal, eu ficava com crise de ansiedade, com essas cobranças desnecessárias. Então, ainda hoje, mesmo eu sendo maior de idade, ainda fazem com que eu me cobre desnecessariamente. Eu, às vezes, acabo querendo me encaixar a uma realidade que eles projetaram para mim, ao invés de fazer o que eu realmente quero. Porque, infelizmente, alguns pais na infância acabam criando os filhos pensando única e exclusivamente no lado profissional. Única e exclusivamente, você tem que ser bem sucedido, você tem que ser isso, tem que ser aquilo, você não pode chorar, você não pode sentir. Você acaba se colocando dentro de um casulo e se cobrando demais e fazendo com que nada que você faça quando você é adulto faça com que você se sinta efetivamente
suficiente. Tem várias e várias coisas que eu penso em fazer em vários aspectos da minha vida, financeiro, profissional, pessoal, que muitas das vezes eu acabo pensando se aquela determinada atitude não vai fazer com que meus pais acabem me vendo como um fracasso. Hoje em dia eu acho que a educação já está um pouquinho diferente, os pais já têm visto os filhos com um lado mais, não só de ficar cobrando, ai filho tem que tirar nota boa, ai filho tem que fazer tal coisa. Não, eu acho que a educação hoje em dia tem sido colocada mais voltada, na verdade, para o lado afetivo. Eu penso que a tendência é que as coisas melhorem um pouco, que os pais parem um pouco de ter essa visão como os filhos como troféu, colocando os filhos como troféu e educando para que sejam pessoas com psicológico bom, com um lado afetivo bem resolvido, até porque pelo fato de meus pais serem pessoas extremamente críticas e cobrarem, viverem falando, não, você tem que ser o melhor, eu tenho que colocar você como um filho de ouro, os outros, o que os outros vão pensar, eu acho que isso acaba fazendo com que a pessoa acabe não conseguindo demonstrar afeto. Eu, pelo menos, sou assim. Nossa. Uau, é angustiante ouvir essa história. E só para deixar claro para você, nosso telespectador, essa é uma história real. Essa moça que está falando é a dona da história. Ela não quis aparecer, então por isso a gente desfocou, né, alterou a voz. Que de vez em quando a gente traz algumas dinâmicas, algumas simulações aqui no Entre Família, mas essa história é real. E quem está falando é a pessoa que viveu a história. E a gente traz aqui para o nosso programa, porque eu acho que... E ela colocou muito bem, né? Assim, todas as consequências negativas que a Fernanda já comentou aqui com a gente, mas ela colocou de maneira muito clara, eu acho agora, né? Não nos resta dúvidas do quanto isso é prejudicial. Ela falou uma coisa que eu achei legal, emoções, Fernanda, e foi o apelo que ela fez, né? Que os pais deveriam estar preocupados em ensinar seus filhos a serem bem estruturados emocionalmente. Porque, por exemplo, hoje é uma dificuldade dela, né? Ela é bem distante. E você comentou sobre a gente não criar essas expectativas, né? E jogar as nossas projeções em cima dos nossos filhos, do que eles devem fazer e como deve ser e tal. Vamos falar das emoções, então. É o nosso trabalho de pai e mãe ensinar os nossos filhos a serem estruturados emocionalmente. E eu acho que o nosso foco deveria estar aí, assim como ela falou, e não em querer que ele seja um médico, um engenheiro ou alguma outra coisa do tipo. É o maior legado, digamos assim, que eu poderia dar para esse adulto ser maduro? É o maior legado para esta criança se tornar um adulto saudável, é que ele saiba gerenciar as emoções, né? Ela disse ali em uma parte, né? Os meus pais me criaram para eu ser bem-sucedida profissionalmente. Então, é como se a única forma dela ser gente é se profissionalmente ela fosse bem-sucedida. Então, às vezes acontece isso, né? O pai, ele foca somente em um aspecto. E, na verdade, a preparação do filho é para a vida, né? Para a vida. Não é preparar o filho apenas para que ele seja bem-sucedido profissionalmente. Ser bem-sucedido é você ter uma saúde física e mental boa, saudável. E se a gente não trabalha com as emoções, é impossível. A emoção, ela realmente vai fazer... Quando a gente consegue nomear estas emoções, eu consigo lidar com várias situações da minha vida, se não com todas. Uhum. Então, se lá, na infância, o pai, ao invés de incentivar essa criança a nomear, ele reprime, se ali ele não permite, né? Ela falou em algum lugar, ela não podia nem chorar, né? Uhum. Ela não podia chorar. Então, assim, ela não era incentivada, ela não era apoiada, e quando incentivada, quando ela estudava, né, ou ela era pressionada, e quando ela se sentia mal, angustiada, provavelmente o pai dizia, não chora, você tem que ser forte, né? Então, olha a pressão que essa pessoa teve que passar na infância. E aí, se emocionalmente ela não é desenvolvida, ela certamente, fatalmente, ela vai ter problemas, grandes prejuízos na vida adulta. Porque como que você consegue se relacionar se você não consegue identificar as suas emoções? E ela falou isso, provavelmente ela é uma pessoa que não consegue se socializar, né? Porque assim, e aí emoções, vamos dar exemplos mais claros, assim, né? A criança, ela está muito frustrada, de repente, porque ela queria muito ficar no aniversário, e aí o pai foi e pegou a criança um pouco mais cedo, porque ele precisava. Uhum. E a criança entra brava no carro e tudo mais, e o pai fala... Você já ficou lá o tempo suficiente, você não precisa estar brava, você não precisa fazer essas birras. Nem fala, né? Porque o ideal é você falar a palavra mesmo.
Eu vejo pais fazendo isso. Não precisa fazer essas birras. Não é birra. Vamos entender o que é. O que você está sentindo, filho? Fala para mim o que você está sentindo. Você está bravo? Você está frustrado? Você está irritado? Ajudar o filho, falando essas palavras, você ajuda o filho a identificar o que ele está sentindo e a nomear também, porque a criança não sabe disso. E, de alguma forma, incentivar com que aquela criança coloque aquilo para fora. Então, talvez dê um papel, sulfite, um giz de cera. Coloca aqui, rabisca mesmo, faz tudo que você... Coloca a raiva que você está aqui. Agora, deixa eu te explicar. Você ficou lá um tempo, agora você precisa... Aí você explica, depois que a criança passou pelaquela emoção, explica para a criança o que foi que aconteceu naquele evento. Fernanda, posso pegar esse contexto? Claro. Tem um crise antes do Entre Família e um crise depois do Entre Família. Isso que você vem de uma linha jornalística, de comunicação, de rádio, minha vida inteira. Então, você tem contato com pessoas. E, ainda assim, eu tinha uma distância desse tema. E a gente veio de uma semana agora sobre pais preparados, filhos de caráter. Só que, ainda aqui, a gente vê um despreparo grande ainda do Cris para algumas coisas. A gente vê que sempre tem alguma coisa para aprender. Mas já é um Cris que, praticamente, fez uma faculdade de 4 anos aqui de vários temas nesse sentido. Aí eu digo assim, você falou uma frase muito legal, até um conceito pessoal meu aqui, que uma das questões grandiosas que nós temos é trazer para a consciência. Essa jovem que não se identificou, apesar de ter toda a questão danosa, ela está consciente disso. Eu fico imaginando quantas pessoas estão inconscientes ainda com a régua aqui. Só sentindo, mas sem saber o quê. Agora, nesse momento, talvez algumas pessoas estão tomando um susto com a verdade, né? A luz ela dói um pouquinho. Aí você está falando de... Esse pai que você está desenhando é um pai preparado já, com as suas próprias emoções. Isso não quer dizer que no passado eu não tive alguns traumas, eu não tive um trabalho para criar um ciclo. Pergunto para você, para esse pai ter essa consciência, porque às vezes nem o pai, ele está num ciclo ainda, porque ele veio de um pai que não teve, ele não é, e agora aqui no programa ele está tomando... Gente, mas como, né? Aí eu te pergunto, claro que a gente nasce um pai, né? Nasce uma mãe, mas essa frase às vezes parece que nos exime, a gente tem que se preparar para ser pai, automaticamente para ser humano. O que você diria hoje, porque querendo ou não, eu sei que psicologia tem algum tempo, mas agora que a dor está ensinando a gemer, as pessoas estão indo para o consultório, estão quebrando um paradigma do quanto que a gente tem que mergulhar na linha comportamental para a gente poder aprender a ser gente, né? Aí eu pergunto para você, esse pai ele tem que procurar ajuda para poder ajudar ao mesmo tempo, né? Porque a gente não pode levar o que não tem. Pergunto, quando eu ouço algumas coisas, eu digo, nossa, se eu tivesse voltado essa informação antes, há 15 anos atrás para resolver algumas coisinhas, como é bom. Qual conselho que você daria agora para um pai ou até uma avó que está vendo o filho, trouxe consciência, e está vendo o filho fazendo o neto, né? Até porque, Cris, é importante sua pergunta, eu vou responder, mas porque assim, às vezes o pai, ele não tem essa consciência, né? E às vezes, porque assim, igual eu falei no começo, minha mãe veio me pedir desculpa, porque ela falou, nossa, será que eu te traumatizei, né? Na cabeça dela, porque na cabeça dela, ela estava fazendo o melhor para mim, e ela estava fazendo o melhor mesmo, só que ainda assim traz consequências. Então, o que é, aí respondendo a sua pergunta, Cris, é falta de conhecimento e conhecimento. A falta de conhecimento traz essas consequências negativas, digamos assim, e o conhecimento te liberta. Eu gosto muito desse conceito de que autoconhecimento liberta, o conhecimento liberta. A partir do momento que você identificou que determinadas ações e atitudes pode gerar frustrações para o teu filho, então vamos, de alguma forma, observar um pouco mais qual é o meu comportamento? Será que é possível mudar? Porque o que acontece? Quando uma pessoa está muito distante das emoções dela, ela também não acredita na mudança. Sim. Porque tudo está envolvido, essa é a verdade. E se o próprio pai não acredita na mudança, vai ficar muito difícil que ele consiga passar isso para o filho. Então, o conselho que eu dou para o pai, para a avó, para os cuidadores, é que realmente observe essa criança, né? A gente está falando lá ainda na vida, na fase infantil ali, na vida primária, né, da criança. Então, observe essa criança, dê espaço para essa criança ser criança. Não precisa trazer, adulterizar, não sei nem se existe essa palavra, mas o fato é, né, fazer essa criança ter uma responsabilidade que, de repente, ela aos 3, 4 anos, ela não precisa ter. Né? É deixar essa criança ser uma criança como todas. É deixar essa criança dizer do que ela está sentindo, mesmo que ela ainda não conheça, porque essa é uma oportunidade de pontuar para essa criança.
Então, quando ela está lá com várias, ela está muito eufórica, né? Muito eufórica. É um momento de deixar ela ser eufórica, mas o pai pontuar, sabe o que está acontecendo, filha? Você está sendo muito eufórica. Quando que o pai não consegue fazer uma coisa dessa? Porque quando ele não identifica as emoções nele. Então, assim, como é que ele é um pai mais fechado, é uma mãe que não consegue chorar mesmo, porque isso é sinal de fraqueza, como a menina mesmo pontuou, a menina, não sei, né? O personagem pontuou ali, que é sinal de fraqueza. Então, estes conceitos, eles precisam ser quebrados. Se a pessoa que é o cuidador não entender a necessidade dessa mudança, não adianta a gente falar, vai fazer uma terapia, vai ler bons livros. Às vezes as pessoas não têm acesso à terapia, vai ler bons livros. Hoje, o próprio programa, a gente não está trazendo essas informações? Hoje a gente tem acesso de uma forma muito mais fácil do que antigamente. Então, é tendo conhecimento, Cris. E por falar em conhecimento, Fernanda, vou aproveitar essa sua deixa maravilhosa, porque aqui no Entre Família, além da gente levar esse conhecimento pelo próprio programa em si, com especialistas maravilhosos, como a Fernanda está aqui hoje, tem algo que chega além da sua TV, porque chega aí na sua casa fisicamente. Você sabe o que é? É o Entre Família na sua casa, mas não é nós aqui não. Melhor, bem melhor do que eu e Cris Magalhães. Vem cá que eu vou te mostrar. Tá aqui, ó. Preparadíssimo. E olha, tudo baseado em estudo científico, a partir da linguagem aí da neurociência. É a especialista que desenvolveu esse material aqui em conjunto com a Rede Novo Tempo de Comunicação, é estudada do assunto, é renomada, Rosana Alves, né? Ela que tem, sei lá, quantas horas de visualizações no YouTube, palestra para o mundo inteiro, não só no Brasil, nos Estados Unidos, onde ela mora. E aqui ela escreveu, então, ó, Sentimentos, a ciência do existir. Não tem como não falar sobre isso na nossa vida, eu acredito que a gente deveria falar muito mais do que talvez até os nossos assuntos técnicos profissionais, porque isso aqui realmente é a base da vida. E ela aborda algumas das nossas emoções e trabalha com ela. Então, ela coloca aqui ansiedade, né? E ela listou alguns fatores para você poder entender como lidar com esse transtorno emocional. Ela aborda também a depressão, não tem como, né, não falar de ansiedade e depressão, que são as duas doenças emocionais assim mais complicadas. E ela mostra que tem cura, né? A especialista coloca aqui, tem cura à depressão. São alguns temas, eu acho que são 2, 3, 4, 6, acho que uns 10 capítulos aqui, contendo um negocinho que já 10, para você aprender. Claro que ela também fala várias coisas do ponto de vista bíblico-cristão, ela também é cristã, ela fala sobre os traumas, né? E a gente está comentando um pouquinho disso aqui. Ela fala sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, estresse pós-traumático, muitos vivendo ainda essa situação depois da pandemia, né? Violência e saúde mental. E também ela fala sobre o bem-estar e a confiança em Deus, o quanto isso faz diferença na nossa saúde, muito bem diagramada, ilustrada. E é muito legal, gente, porque eu gosto de falar dessa parte aqui, ó, onde tem um campo que você responde as perguntas que estão no questionário. Eu gosto e eu acho que isso ajuda a reforçar o aprendizado, quando você escreve, quando você grifa, quando realmente você interage com o material. Por isso, esse material é para você, nosso telespectador, para você ter na sua casa, ler, reler e buscar sempre que precisar e tiver alguma dúvida. É realmente um estudo para ter aí na sua casa. E para adquirir é muito, muito fácil. Eu vou te passar aqui o telefone, o nosso WhatsApp para você mandar mensagem, tá? DDD 12 982444449. Tá passando aqui também no vídeo. Se você, assim como eu, pode não estar enxergando tão bem, tira uma foto, depois você amplia, salva o número, porque você tem que mandar o WhatsApp, então tem que salvar esse número. Escreve assim, ó, olha, eu quero receber, quero receber a revista Sentimentos. E aí você recebe um link, você faz o seu cadastro, coloca os seus dados, lembre-se sempre de colocar o seu endereço corretamente, e aí pronto, essa revista chega para você gratuitamente aí na sua casa, tá bom? Essa é a nossa forma de contribuir ainda mais para o seu conhecimento, seu crescimento. E como a Fer disse, né, Fernanda disse, o conhecimento liberta. Então vamos lá, né, nos libertar e viver uma vida mais feliz e mais saudável. Que tal? Eu vou chamar um intervalo, enquanto isso, manda mensagem, mas tem que ser agora, porque se não for agora, não pode passar você, né, mas faz agora. Se não for agora, você pode fazer daqui a pouco, daqui tipo 30 segundos, porque daí você já garante seu material, fecha a sua semana com chave de ouro, daqui uns dias
já chega aí na sua casa, tá? Então, sem ameaças, já que a gente está aprendendo sobre emoções, mas faça agora. Não deixe passar essa oportunidade. O Entre Família vai para o intervalo e volta já já. Muito bem, estamos de volta. Assunto fantástico. Seu filho, meu filho, não são troféus aí, meu queridão. Não. Mas a gente tem que ter esse orgulho, né, de ver eles felizes e tal. Mas você vê que o exagero é complicado. Mas vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui um recado para você, para o seu filho, para o seu neto. Edição desse ano, NT Play Week está chegando aí. Coloca na sua agenda a partir de segunda-feira, né? A partir do dia 8, vai até o dia 12, ó. 8, 9, 10, 11, 12. 5 dias fantásticos. Olha aí, ó, que chamadinha bacana. Cris, que coisa mais linda. Olha só, inclusive o tema, né? As 4 versões de Jesus. A base vai ser, né, os evangelhos ali, né? Você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Cris, mas eu nem sei o que é a sigla, né? NT Play, Semana NT Play. Nós temos aqui a rádio, a TV e a web, que é também uma gerência onde coloca conteúdo, onde você tem o NT Play e tantas ações especiais no comando do Wagner, né, que é o gerente dessa equipe maravilhosa. E você vai poder acompanhar na web, no YouTube. Então, ó, coloca aí na sua agenda de 8 a 12. Cris, como que eu faço para participar? Já vou falar para você, hein? Vai ter um estudo bacana, são devocionais especiais. No português, vão ser aí do dia 8 até o dia 12, às 19 horas, às 7 horas da noite. E também vai ter no espanhol para os nossos irmãos. Buenas tardes, irmãos. A gente vai ter no espanhol às 20h30. E eu vou passar os endereços. Mas se você quer fazer uma inscrição, eu vou dar 2 momentos especiais. Mesmo transmitindo no YouTube, olha só, você que aproxima agora o teu celular, aí a câmera do teu celular, aponta ali, ó, a câmera, e você vai colocar nesse QR Code, que você vai fazer a inscrição. Cris, eu tenho que fazer inscrição, vou ter que pagar? Não, essa semana é gratuita, mas você tem que se inscrever para participar. Aponta o celular agora, ou tira a foto da tela, aponta agora, você se inscreve agora nesse momento, ou no endereço novotempo.com/participar. Você está vendo a foto aí, né? Que legal aí do pastor Gustavo Marques, a cantora ali vai ser a Evelyn Gabriela, que vai estar cantando no português, tá? No espanhol vai estar aí o Brian Chalá também, vai estar o Edson Nunes, né? Oh, esse irmão muito especial. Então, ó, Cris, eu agora posso me inscrever depois? Pode, mas corre, tá? novotempo.com/participar. novotempo.com/participar. Vou sair daqui da frente. Você pode colocar sua câmera agora aqui, ó, e fazer a sua inscrição. Como é gratuito, o que eu ganho de vantagem? Primeiro, que você vai receber o estudo em primeira mão. A semana você vai ser um devocional. O tema são 4 versões de Jesus, dos evangelhos. O pastor Gustavo vai arrasar, vai ser uma bênção. E você vai receber esse estudo digital, de graça, fazendo essa inscrição. Vai ter grupos para você discutir ali, você vai receber materiais adicionais. E outra, o legal, se caso você esquecer, estando nesse grupo, fazendo a sua inscrição, você vai receber um lembrete. Ó, não esquece, hein? Daqui a pouquinho vai começar o nosso NT Play Week. Legal? youtube.com/NTPlayNT para o pessoal do português, youtube.com/NTPlayES para o espanhol. Faça sua inscrição agora no QR Code ou novotempo.com/participar. Pastor Gustavo, que sempre está aqui na Entre Família, vai receber você de 8 a 12, semana especial Novo Tempo, as 4 versões de Jesus. Enquanto você vai fazendo a sua inscrição, lembra daquela dinâmica que a Suza falou? Cris, calma, esse assunto vai ter um momento que a Fernanda vai abrir para a gente está trabalhando temas assim bem delicados, então respira fundo, que a Suza está com a faca e o queijo na mão juntinho com a Fernanda. Não é verdade, Suza? É verdade, já estou aqui prontinha, essa dinâmica é muito legal. E hoje o Cris não vai jogar papelzinho no meu cabelo, não vai, porque o nosso assistente de estúdio disse que não tem vassoura para varrer, então eu estou muito tranquila. Olha só, a dinâmica é possíveis consequências de ter sido a criança que tentou ser perfeita. Quer que eu repita? Possíveis consequências de ter sido a criança que tentou ser perfeita. Então, se você é adulto, que está me ouvindo nesse momento, tentou ser aquela criança perfeita porque tinha essa pressão em casa, saiba que você vai se identificar com essa dinâmica. E se você é papai ou mamãe que exerce esse tipo de cobrança e pressão sobre o seu filho, é assim que ele vai estar quando adulto. Ao longo da vida, né, mais adulto, realmente isso aqui vai ser mais notório. Mas quem vai falar sobre isso melhor é a Fernanda. A gente separou 4 situações, 4 consequências. Fer, posso começar nessa ordem aqui? Pode. Olha só, gente.
inibição das emoções. É o que é isso, Fer? É uma criança que foi proibida de se expressar, e aí agora, enquanto adolescente, jovem, adulto, esconde o que sente? Como é que é isso? Você usou a palavra proibida, né? Você sabe que nem sempre é uma proibição. Às vezes é a falta, inclusive, de incentivo, de mostrar aquelas emoções, né? O pai, ele leva... Você falou no começo aí, né? A criança perfeita, quando você deu a abertura aqui da dinâmica, a criança, a pessoa, né? O indivíduo, enquanto adulto, ele vai se sentir mesmo como obrigação de ser perfeito diante do que ele viveu. E sabe o que é interessante? É interessante que nem sempre a família que tem mais de um filho, todo mundo tem o mesmo comportamento. Às vezes é só com um. Não sei se vocês podem dizer aí de casa, né? Se uma família que tem 2, 3 filhos, eu vejo isso acontecendo só com uma, sabe? E aí, às vezes, o próprio filho, ele entende aquela dinâmica e ele também entra nessa dinâmica. Porque é um jeito onde o pai dá mais atenção, é um jeito dele realmente ser agradável, dele realmente receber mais afeto do que o outro e assim por diante. Então, a gente tem que prestar bastante atenção e as emoções, ela é uma parte fundamental. E fazer uma inibição de emoções é como se o filho, né, ele pensasse assim, eu preciso fazer determinada coisa no matter what. Não importa o que, eu preciso fazer. Se eu gosto, se eu não gosto, se faz sentido para mim, se não, isso aqui vai agradar o meu pai, ele vai ficar feliz. Então, ele vai lá e faz, independente de como ele está se sentindo. E a criança, eu acho que naturalmente ela tende a isso, né? A querer agradar os pais de alguma maneira. Sim, porque não assim... Não sei se isso é instintivo, é o quê? Não é, porque assim, a primeira linguagem de amor, de afeto, é dos pais, né, Sô? A criança, ela nasce, ela é apresentada para o mundo através de quê? Através da mãe, o olhar da mãe. Ela não sabe ainda dizer o que é amor, ela não sabe nomear o que é mamar, né? Às vezes ela está falando mamar e às vezes acha que é o leite, às vezes acha que é o cachorrinho, às vezes acha que é a coleguinha que todo mundo chama ela de má. Então, assim, a criança, quando ela é apresentada para o mundo, ela é apresentada através dos afetos. E aí, à medida que ela recebe, ela entende que tem que ter aquele comportamento para receber. Então, assim, quando é que eu tenho atenção maior dos meus pais? Quando eu faço daquela coisa. Quando é que eles me elogiam? Quando eu faço aquela outra coisa. E aí vai virando um ciclo, sabe? O pai está ali cobrando da criança, a criança vai fazendo, ela vai tendo ganhos, porque, como você mesmo apontou no começo, os prejuízos a gente vai ver só na vida adulta, efetivamente na vida adulta. Ainda na infância dá para entender alguns prejuízos. Mas na vida adulta fica escancarado, porque é ali mesmo que a gente vai entender os prejuízos, sabe? Então perdão te cortar, mas então inibir as emoções é você realmente focar apenas no que você tem que fazer sem explorar essas emoções, sem explorar esses afetos, sem explorar os entendimentos, e aí você guarda tudo que você sente. Você não trabalha aquelas emoções e isso pode ser muito perigoso. Nossa, interessante, porque antes de começar o programa, estava ouvindo uma conversa sua ali no camarim, o quanto essa questão de ser maduro, né? A gente fala assim, fulano é maduro, a gente... sempre acha que tem a ver com coisa profissional, morar sozinho, ser independente, né? Mas emocionalmente isso também é real. Vou aqui colocar então, não queria, tá, gente, ter que encher o coração dessa criança. Tô fazendo isso de maneira... Não com isso, né? Não com isso. Não com isso, né? Não com isso. Eu gosto quando é para encher o coração de coisa boa. Mas vou fazer o papel aqui, porque aqui a gente é muito lúdico, entendeu? Nós patráquios, né? Não, Yasmin? Vamos lá. Perda da autonomia, senhor. Aí não é ninguém. Como é que faz? Como que ela vai, né, conseguir dizer algo que ela gosta, que ela não gosta, a opinião dela, se ela não foi incentivada a isso, se ela foi inibida para expor as suas emoções. A pessoa que tem autonomia é a pessoa que sabe decidir, né? O que é autonomia? Não é você saber decidir, você poder falar o que faz, não é você poder direcionar. Mas como que você tem isso se você não foi incentivada ali, se você não aprendeu, se você não exercitou ou alimentou a questão da segurança, sabe? Como que, por exemplo, se aquela criança ela tentou ser perfeita, porque os pais sempre cobraram isso, e aí a gente comentou da nota, né? Da filha que tira nota 10 e chega e os pais, em vez de, nossa, né? Imagina, a nota, tirou nota 9 e não tirou a nota 10. Então tá sempre sendo cobrada para ser perfeita, para ser a melhor e aquela coisa. Dá uma falsa impressão de que se eu estou criando uma criança para ser perfeita,
Então ela deveria ter autonomia? Ela é perfeita, não? Olha... vamos primeiro pensar que perfeição não existe, né? Eu acho que é isso. O que é perfeito, gente? Perfeito é só Deus, mais nada. Certo. E se a gente vive buscando essa perfeição, sempre eu vou estar deslocada do meu momento atual. Porque sempre o que eu estou fazendo não é suficiente. Fernanda, você é muito boa. Essa foi uma boa resposta. Não era um teste, mas... Não era um teste. Eu falei assim... Porque ela fica deslocada e ela não está ali no momento presente dela, porque ela sempre vai buscar o melhor, buscando essa perfeição. Então, ela vive uma vida inteira com insucesso mesmo, com insatisfação. E aí ela não vai ter... A questão da autonomia, eu acho que fica grudadinho nisso. Grudadinho nisso, na verdade. Até porque ela sempre foi comandada a fazer alguma coisa, né? Aquele nosso vídeo, a menina falou assim, que hoje ela fica naquele dilema entre fazer o que os pais querem que ela faça com as coisas que ela quer, né? A autonomia dela em poder escolher as coisas. Se identificar como uma pessoa capaz de ter essa própria escolha. Eu acho que é isso, né? O filho fica refém de decidir tudo, porque eles sabem qual é o caminho perfeito, que o filho pensa assim, agora, como é que eu vou... fazer as minhas escolhas. Nunca vai achar esse caminho perfeito, né? E ele não vai conseguir se sentir seguro o suficiente para tomar uma decisão. Ai, Fernanda, excelente. Ó, vamos aqui então, infelizmente, encher mais um pouco do coração desta criança. Vocês vão ver, gente, que esse coração depois vai estar aqui, ó. Ih, Matheus, derrubou, hein? Ixi. Não, só da autonomia eu já enchi um monte aqui, gente, porque a pior coisa que tem na vida adulta é você não poder resolver seus próprios BOs e saber o que você quer da vida. Hoje a gente vê muita gente extremamente prejudicada com isso, até para trabalhar, né? No começo da carreira profissional. Fer, eu tenho ali, ó, acúmulos de ressentimentos. Ixi, isso é doído, hein? Geralmente é aquele colega... O mais nervoso. Nossa, o mais estressadinho. É aquele lá que todo mundo fala. Se estressa, exatamente. Gente. É um ponto ali, é uma redação inteira, né? É uma resenha. É uma resenha. É a pessoa que realmente é muito mais agressiva, uma pessoa ressentida, né? Então, parece assim, desconfiada ela tá lá guardando tanta coisa negativa dentro dela que não tem espaço para nada. Para nada, nem para uma coisa boa. E é tanto ressentimento que às vezes nem para coisa ruim mesmo. O primeiro comportamento dessa pessoa é ser agressiva, sabe? Ser uma pessoa mais mal-humorada, alguém mais fechada. Se você chegar perto dessa pessoa e em algum momento ela vai explodir, né, com algum assunto, ela vai explodir de uma forma muito mais, assim, um paviozinho curto, sabe? E a gente nem tá falando aqui de personalidade e temperamento, né, Fernanda? Não. Algo... Na verdade, quando você é criado assim, a personalidade... ele é formado também na infância, né? Então, não tem como a gente dizer que isso não interfere, isso faz uma interferência, sim. Mas uma pessoa que ela é ressentida não quer dizer que ela tem uma personalidade assim. Isso é parte de. Porque, assim, às vezes a gente fala, fulano tem personalidade forte, às vezes um colérico, por exemplo, né? E aí, falando dos temperamentos. Essas características, elas existem nessas pessoas, mas quando a gente fala de ressentimento, a gente está indo para algo... além do que aquela personalidade que a gente julga forte, né? Isso. E isso é uma coisa que deveria ser trabalhada. É fundamental, na verdade, né? Ser trabalhado. É fundamental. Com isso, são as consequências de uma vida adulta, de uma pessoa que não tem uma qualidade saudável de viver, né? Um jeito saudável de viver. Você tinha dito no começo, né, que você ouviu lá a nossa conversa. Tudo bem você ter ouvido, tá? Não tem problema. Mas o fato é... Vocês estavam do meu lado. O fato é, as pessoas na idade adulta, elas são cronologicamente maduras. Então, uma pessoa de 30 anos, supostamente, ela é madura, né? Então, cronologicamente, ela já viveu muito tempo, ela sabe distinguir algumas coisas ali. Mas, emocionalmente, se ela tiver vivido isso daqui... por exemplo, uma das coisas, se ela tiver vivido isso, talvez ela não seja madura emocionalmente. Então, a gente pode encontrar, sim, pessoas de 30, 50 anos que profissionalmente ela faz coisas ótimas, né? Mas emocionalmente, no campo das emoções, e campo das emoções, eu não estou dizendo só em relacionamento afetivo, eu estou dizendo em relações com pessoas. Todas as relações têm algum tipo de prejuízo, porque emocionalmente ela não é madura. Não é madura. Gente, esse ressentimento prejudica as pessoas, né? Porque a gente acaba levando as bordoadas de quem é muito bravo e agressivo, mas a pessoa sofre muito mais, tá? É a pessoa, coitada, que
Porque ela fica com a consequência, né? Ela fica com a consequência do que está com ela e uma consequência do que o estado dela causa nas outras pessoas. Afastamento, né? Uma pessoa que talvez não tenha tantos amigos, tem uma certa dificuldade em se socializar. Isso aí. A gente vai para o último, Fer, ansiedade, aí eu vou acabar de realmente encher esse coração. E, Matheus, você vai desculpando aí, que é difícil colocar esse negócio aqui, cara, tem que ter uma ciência. Ó, eu vou colocar, ó, vamos encher completamente. O Matheus tá regalando os olhos ali para mim. Depois a gente dá um jeito, Matheus, relaxa. Então, olha aqui, ó, ansiedade. Gente, mas então todo mundo, hoje em dia tá todo mundo meio ansioso, hein, Fernanda? Não, é que tem várias causas para ansiedade, né, Isso daqui é uma das, né? E quando a gente pega e pensa nessa criação de um filho que foi colocado como troféu, então ele estava ali vivendo uma maratona, mas parecia que ele estava vivendo uma corrida de 100 metros. Então, o que eu quero dizer com isso? Você fez uma cara? O que eu quero dizer com isso? Porque a vida é uma maratona, não é? Maratona, você tem que se preparar, você tem que saber qual é o tênis que você vai correr, que momento que você vai tomar água para não doer a sua barriga, você tem que saber respirar no momento certo. Quando a gente pensa numa maratona, tem a ver com preparo, com desenvolvimento. Quando a gente pensa numa corrida de 100 metros, eu preciso de preparo? Preciso. Mas é o seguinte, 11 segundos, 12 segundos, acabou. Né? Então, assim, o que acontece muitas vezes nesse desenvolvimento da criança? A vida, que é uma maratona, ela é apresentada como uma corrida de 100 metros. Então, assim, você precisa disso, você precisa fazer daquilo, você precisa de resultados, e às vezes fica tanto pensando apenas no resultado que o caminho, o processo, a preparação, o desenvolvimento, é sentir a tristeza, é sentir a nota 9, 8, que seja 5, que seja 4, é sentir isso. E muitas vezes tudo tem que ser passado muito rápido, como um trator mesmo, como se a corrida tivesse ali 11 segundos para você viver a vida. E o que acontece na hora que chega na idade adulta? Você não tem maturidade emocional e o coração fica cheio de coisas que realmente prejudicam a vida do seu jeito. Essa é uma coisa para a gente observar, porque se a gente é esse adulto, né, com essas características que você disse, a gente acaba passando isso para o nosso filho, né? E aí é onde está o nosso esforço em querer mudar alguma coisa. Fernanda, que delícia fazer essa dinâmica com você. Então tá aqui essas consequências de criança que tentou, né, de uma criança que agora adulta tentou ser perfeita. Espero que tenha ficado mais claro ainda para você esse tema de hoje. A gente tem uma interação, vamos colocar na telinha e a Fernanda já responde aqui. Pode pôr então, produção. Ó, é o Cristiano, ó, xará aqui do Cris. Ele diz: minha filha saiu de casa depois que cobrei dela para estudar e trabalhar. Ela já tem 22 anos. Agora está morando de favor na casa de uma amiga. O que faço? Interessante. Aqui a gente está falando de cobranças, né? Durante a infância, de pressão. Não sei se a dúvida do Cristiano foi essa questão da cobrança da filha e de repente a filha espanou. Mas veja, ela tem 22 anos. E o que ele queria era que ela estudasse e trabalhasse. Parece até uma coisa meio óbvia e básica da vida, né, Fernanda? Mas diga. Então, não dá pra gente, sem ter um contexto, é muito difícil de opinar e dizer alguma coisa diretamente para você, Cristiano, de verdade. Talvez ele, como a filha, desculpa, Fê, tá morando na casa da amiga, ele tá desesperado, assim, né? Tipo, eu ia entrar nesse mérito. Você, Cristiano, fez o seu papel, eu vou presumir dessa forma, porque eu realmente não conheço todo o contexto, mas eu entendo que provavelmente você deve ter feito o seu papel de orientar essa filha. Para uma filha sair de casa hoje e ir morar com uma amiga só para não ouvir isso do pai, eu não sei, talvez tenha muito mais coisas, mas vamos colocar neste lugar de que você fez o seu papel como pai, fazendo a orientação, porque com 22 anos você sim, né? Deve estar estudando, buscando um trabalho, buscando a sua autonomia. Tem que entender um pouquinho mais para a gente poder pontuar, mas o fato é, o pai, quando ele tem consciência, quando ele tem conhecimento do que ele fez, ele tem que acalmar o coração. Porque mesmo que você faça tudo correto, isso não é a garantia de que esse filho vai ser um filho bem-sucedido em todas as áreas, inclusive emocionalmente. Você vai fazer o seu papel. E depois ele vai passar a ter tomar as próprias decisões, baseado no que ele viveu, sendo coisas boas ou coisas ruins, as consequências vão aparecer. Então, você fez o seu papel enquanto pai, né? É isso que, pelo menos, é a única coisa que eu consigo dizer hoje, diante desta pergunta, né, dessa pontuação dele. Você acha que mesmo com 22 anos, Fernanda, vale a pena reavaliar essa conexão pai e filha?
Su, eu acho que não importa a idade. Conexão com pai e filha, não importa a idade. A gente está falando de elo, né? A gente está falando, assim, do que a gente tem como estrutura psíquica, porque, como eu disse anteriormente, quando o filho nasce, como ele vai ser apresentado para o mundo depende muito desse núcleo, né? Então, se ele tem uma estrutura ali dentro de casa, o Cris me perguntou por que eu escolhi psicanálise antes um pouco, né, da gente entrar aqui. Por que eu fui para essa vertente? Porque a psicanálise, ela estuda exatamente este núcleo, da onde você veio, qual é a sua estrutura familiar, né? A gente sabe que traumas, por exemplo, pode passar por 4 gerações. Então, a psicologia, ela é uma ciência nova, mas ela busca entender esses conceitos de infância, né? O papel do cuidador, o papel do pai ali enquanto pessoa, como é a pulsão de vida ou a pulsão de morte que a pessoa tem. Então, isso tudo é desenvolvido ali ainda na primeira infância, né? Junto do pai, da mãe ou dos cuidadores. O fato é, se você aos 22 anos tem uma conexão distante, ainda dá tempo? Claro que sim. Você vai estar com uma coisa muito mais crítica, né? Com um senso crítico maior. Você vai ter sido influenciada não só pelo seu núcleo familiar, mas também por outras variáveis, pela sociedade, por exemplo. Então, talvez seja um pouco mais desafiador, mas sempre é possível. Que bom. Então tá aí, Cristiano, obrigada pela sua interação. Espero que de alguma forma toda essa mensagem da Fernanda tenha te levado luz na resolução aí da sua situação, tá bom? A gente vai para o intervalo super rapidinho e volta já já, tem mais interação e tem mais discussão sobre esse assunto que está muito gostoso. Não perde não, Entre Família, volta já. Estamos de volta! Que programaço, né? Você viu aí essa dinâmica fantástica, continua mandando sua participação, interagindo conosco. E é um prazer ter você aqui. E você só acompanha a TV Novo Tempo aí, na Sky, na Oi, na sua parabólica, ou até mesmo na internet, acompanha a Rádio Novo Tempo, os projetos. Agora vai começar essa semana da NT Play Week. Por quê? Nós temos um projeto Anjos da Esperança, que está completando 17 anos nesse mês. Queremos comemorar com você esse projeto que dá sustentabilidade à Rede Novo Tempo. Já que a gente não tem comerciais no ar, tem um projeto onde a gente democratiza, né? Onde você pode se tornar um doador, que nós apelidamos de anjos, que biblicamente são mensageiros. Você que nos ajuda a levar essa mensagem. Mensagens bíblicas, mensagens também de saúde, né? De várias questões. Hoje mesmo falando aí sobre a educação dos filhos, essa visão especial. Que bacana, né? Deus ter essa visão integral de você, que você seja feliz em todas as áreas, tenha ferramentas para isso. E para falar melhor ainda sobre esse mês maravilhoso do Anjos da Esperança, tem um VT todo especial chegando aqui na nossa família. Pode rodar. Ao olhar a história recente do Anjos da Esperança, é possível ver um cuidado ainda maior de Deus com o nosso projeto. Pois ele sabia que grandes desafios viriam e a Novo Tempo precisaria estar pronta para levar esperança mesmo em meio à pandemia. Em 2019, a TV Novo Tempo fez a maior mudança na grade de programação da sua história. Graças às doações financeiras dos nossos queridos Anjos da Esperança, pudemos criar novos programas, diminuir a quantidade de reprises e alinhar todos os programas da TV em uma programação de horário fixo, ou seja, agora todos os programas passaram a ter data e horário pré-definido para irem ao ar. Foi nesta época que programas como, por exemplo, Bom de Bíblia, Entre Família e Som na Tela foram criados. Além disso, o programa Anjos da Esperança, que era transmitido apenas uma vez por semana na TV, passou a ser veiculado de segunda a quinta, sempre a partir das 9h30 da noite. Neste mesmo ano, a Novo Tempo foi ainda mais pioneira e ousada. Em 2019, a plataforma digital NT Play foi criada para reunir todas as produções da TV e internet da Novo Tempo em apenas um site. Com a criação de novos programas e conteúdos para a internet, precisávamos de um novo espaço físico para que os nossos servidores pudessem trabalhar. Assim, no finalzinho de 2019, esse lindo prédio foi construído graças às doações financeiras dos Anjos da Esperança. Nos últimos anos, também vimos grandes sonhos na expansão da Novo Tempo serem realizados porque tivemos o apoio financeiro de homens e mulheres comprometidos com a missão de compartilhar a esperança da volta de Jesus para mais pessoas. Em 2019, a Novo Tempo integrou uma estação de rádio em Caçapava,
no interior de São Paulo, a rede de rádios Novo Tempo. A partir desta expansão, a Rádio Novo Tempo passou a ser transmitida para uma audiência potencial de cerca de 1,5 milhão de habitantes na região metropolitana do Vale do Paraíba. Isso sem contar na quantidade de pessoas que passam diariamente por essa região. Mas esta não foi a única expansão do sinal da Rádio Novo Tempo nos últimos anos. Desde o final de dezembro de 2022, a Voz da Esperança está sendo transmitida para Londrina e região metropolitana da cidade paranaense. Cerca de 1 milhão de pessoas passaram a ter a oportunidade de ouvir lindas músicas cristãs em uma programação que transmite apenas qualidade de vida e ensino da Bíblia. Foram muitos sonhos realizados aqui na Novo Tempo nestes últimos anos. Tudo isso só foi possível porque Deus, em sua infinita bondade, tem a Novo Tempo como um instrumento de transformação de vidas. Porém, os nossos sonhos também só são realizados porque você, Anjo da Esperança, sempre está disposto a apoiar financeiramente a nossa missão. Uma das maneiras de captar mais recursos financeiros para a realização dos sonhos da Novo Tempo foi a criação das campanhas especiais do projeto Anjos da Esperança. A resposta dos nossos queridos apoiadores financeiros foi imediata. Em nossa primeira campanha especial, em março de 2020, recebemos doações financeiras especiais de pessoas de todas as regiões do nosso país. Felizmente, por meio do poder de Deus, foram e ainda são as doações sistemáticas e as campanhas específicas do projeto Anjos da Esperança que fizeram com que nos últimos anos a Novo Tempo pudesse realizar tantos sonhos. De acordo com o diretor-geral da Rede Novo Tempo, pastor Antônio Tostes, os nossos queridos Anjos da Esperança são fundamentais, pois são vocês que ditam o crescimento da Novo Tempo. Eu vou repetir sempre uma frase que eu gosto muito de dizer. Os Anjos da Esperança ditam o ritmo de crescimento da Novo Tempo. As doações crescem, nós fazemos mais. Recebemos mais doadores, desenvolvemos novos programas. Mais pessoas se tornam Anjos da Esperança, a Novo Tempo expande o seu sinal. Este trabalho de doações vai crescendo e novos estudos bíblicos são desenvolvidos. E o resultado disso? Mais histórias de vidas transformadas. É o amor do nosso Senhor Jesus Cristo alcançando mais pessoas. Os próximos anos nos aguardam, mas nós da Novo Tempo continuaremos confiantes que por meio do poder de Deus e das doações financeiras dos nossos queridos Anjos da Esperança, a Novo Tempo vai continuar sendo um instrumento na transformação de cada vez mais pessoas. Anjo da Esperança, vista a camisa dessa missão, vista a esperança. Aê! Você, Anjo da Esperança, você é esse agente, né? Você dá um passo a Novo Tempo, dá um passo junto com você, porque Deus está guiando os nossos caminhos. Se torne um Anjo da Esperança, 0 Operadora 12 21 27 30 30 e venha, né? São 17 anos de história, mas muita coisa pela frente. Nós temos outros lares, outras casas, né? Muitas famílias para levar toda essa programação da Rede Novo Tempo de Comunicação com Deus no comando, tá bom? Sou Anjo, sou Novo Tempo, mãos que transformam vidas. A partir da semana que vem, a gente vai ter mais um convite especial para fazer para você aqui no nosso Entre Família, para você poder, inclusive, incluir pessoas que você ama nesse projeto. Guarde no seu coração. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para a nossa Sala da Verdade. A gente está com um assunto especial. A Fernanda, quando vem, né, ela arrasa, né, por demais, traz assuntos assim que mexem com a gente na perspectiva, porque a gente acha que vai para um lado quando a Fernanda vai trazendo algumas camadas, né? E muitas vezes a Fernanda ela faz algumas perguntas. Até ela estava aqui vou trazer para você ver como é que é a pedagogia aqui da nossa especialista, que ela estava sendo microfonada, aí estava colocando o microfone, mas não tinha saído embaixo. Ela fez uma pergunta: até onde você quer ir com esse fio, né? Para o nosso especialista. Aí disse: embaixo, mas não tem embaixo. Aí ela, entendeu? Ele buscou um novo caminho. Ela podia ter dito assim para ele: olha, não dá para colocar por aí. Mas foi uma pergunta, por quê? Ela faz a pessoa dar aquela refletida, não tinha para onde sair aqui, ó. E ela colocou, ele colocou por fora. Ai, Cris, você é muito engraçadinho. E quando a Fernanda vem também, tem gente que aproveita para fazer perguntas da vida e já fazer logo um... Eu já comecei já no camarim para dar tempo. Entendeu? Eu já comecei, já peguei 2 coisas na lata. Pá! Mas a minha eu já fiz. Dá para ser na tela ou vai ser no celular aqui, diretora? Na tela? Então vamos lá na tela. Então o povo de casa está participando. Suza. É a Lara. E aí, Lara? Tudo bom? Ela diz: assistindo aqui, vejo como erramos com os filhos, mas penso que trouxe o que recebi dos meus pais.
Sempre fui invisível na família de 7 irmãos e quis fazer diferente, mas acho que não deu certo. Assistindo agora, vi meus erros e acertos com 67 anos. Fico aqui pensando o que fazer. Primeiro, Lara, nossa, obrigada pela sua interação. Segundo, por essa sua percepção em apenas um programa. Então, assim, a gente fica muito feliz de ver que isso te ajudou de alguma forma a abrir os olhos. Mas eu imagino que a Fernanda tem uma mensagem mais otimista para te passar, né? Mesmo com 67 anos, os filhos todos criados, né? Acho tão legal essas pessoas, Lara. Queria te dizer que, né, não se sinta culpada. Eu não gosto muito dessa palavra, sabia? Porque a culpa, ela estagna a gente, ela não deixa a gente prosseguir. A responsabilidade, sim. Hoje, você tem responsabilidade sobre esses filhos? O que você acha? E eu acredito que, em partes, e bem pequena, hoje eles são filhos criados, essa é a verdade. Você mesma disse que você era invisível para os seus pais, de uma família tão grande, então você deu o que você pôde dar. Dentro do seu conhecimento, dentro do seu amor, dentro do que era afeto para você, você fez o seu melhor, eu acredito. Até porque, de você ter essa percepção hoje, de falar, poxa vida, vi que errei, não sei se você errou tanto, né? É você que vai definir isso, mas entenda que hoje você não precisa carregar nenhum tipo de culpa, e sim responsabilidade. E qual é a responsabilidade hoje na altura do campeonato? É de chegar para estes filhos e orientá-los a serem pessoas melhores, a buscar entender melhor o gerenciamento, né, dessas emoções, ver se esses filhos hoje não estão replicando algo que você replicou dos seus pais, né? Então, entender hoje se este caminho, né, na linha do tempo, se existe possibilidade de mudança. Eu costumo dizer que enquanto estamos vivos, há possibilidade de mudança. Então, não importa quantos anos você tem, o que é importante é, você percebeu? Pegou a sua responsabilidade, divida ela, porque ela não é única sua, porque hoje seus filhos estão criados, dê a orientação para eles e eles, aí com a responsabilidade deles, vão fazer a parte para que não façam, não reproduzam mais os mesmos comportamentos. E Fernanda, não, eu até vou pegar uma caroninha aqui, me permita um pouquinho. Souza, não, sabe por quê? Não, é porque se ela com essa idade, ela trouxe para a consciência, por que não ela levar essa informação para os filhos que estão com a metade da idade? Por quê? Olha, a mãe fez o melhor, tal. Eu acho que essa questão toda até de colocar numa mesa da verdade, só que olha só que bacana, né? Que trouxe para a consciência, assim, assado, que o programa Entre Família, claro que isso aqui você pode aprofundar em uma terapia em família, né? Por que não? Por que não fazer diferente, né, filho? Então, a mãe, mais uma vez, sendo aquela que vai buscar informação para quebrar um ciclo. Ela já quebrou dos pais, porque era invisível, deu o melhor que tinha, porque não tinha essas informações, e agora trazendo para a consciência também, né, Fernanda? E olha que interessante, né? A probabilidade desses filhos serem filhos muito bons é grande, porque se ela não tinha nada e ela deu tudo, porque é essa leitura que eu acabei fazendo, né? Então, ela saiu do nada, sendo invisível, então, provavelmente, ela colocou esses filhos neste lugar que a gente está trazendo hoje de troféu. Então, quando a gente fala de pilares, assim, muito diferentes, quando a gente fala de... como que é o nome disso, gente? De estruturas, assim, muito distantes uma da outra, realmente vai trazer prejuízo. Um salto daqui para cá, você vai levar um tombo na cara mesmo, né? Mas quando eu entendo esses dois, eu vou encontrar um equilíbrio, talvez os seus filhos hoje tenham a possibilidade de realmente ter uma vida muito mais saudável com eles e com os filhos deles, com seus netos, por exemplo. Vendo que você saiu do nada para o muito e agora a gente vai encontrar o equilíbrio. Existe muita possibilidade, gente, nisso. Essa história da família, a família dela deve ser uma família muito legal. Olha! E vale um pedido de desculpa da Lara, por exemplo, se ela viu ali esses erros que ela cometeu e tem essa luz, como o Cris disse, assim, de lá e chegar, olha, eu compreendi isso e isso, então me desculpa se talvez de repente não foi tão legal, mas queria... não sei, Su. Nada a ver. Se isso é um pedido de desculpa, né? O que é desculpa, se a gente for parar e pensar, assim, eu estou justificando alguma coisa que eu nem tinha conhecimento? Então, Então, assim, ela deu o melhor dela. Pelo que eu entendi, só pela pergunta dela, já dá para ver que ela tem uma vontade de sempre ser boa, que é uma característica já, né? Quando você vive nesse lugar de invisível e tudo mais, ou do troféu, estar em evidência, poder fazer o melhor, essa autocobrança, ela acaba sendo, essas coisas são características de pessoas que viveram nestes ambientes, né? Então, de verdade, eu não penso que é um pedido de desculpa. Beleza. Quando ela assume a responsabilidade, que eu acredito, só de fazer essa pergunta, ela assumiu uma responsabilidade, não a culpa, cabe a ela, sim, orientar.
até ressignificar Obrigada, isso Lara, com pela sua informação, interação. né? Obrigada. Vamos fazer o seguinte, podia falar um tempão, o programa está assim apertadinho. Então, Lara, de Lara, vamos para mais um salto, para mais uma história. A Fernanda está aqui, ofegante. Bora lá na tela. Chegando mais uma história, mais uma pergunta, de forma anônima e sem problema. Fernanda, conheço uma pessoa que tem um filho com mais de 30 anos. Quando pequeno foi dado tudo para ele. Hoje, ele inclusive não tem formação acadêmica. Já começou alguns cursos na faculdade e não termina, né? Aquela questão de procrastinar, o que será que vem? E não consegue se adaptar em nenhuma empresa. Como poderia ajudá-lo? Aquela pessoa que foi tirada dele as frustrações, criou-se um mundo à parte, quando criou, chegou no mundo real, não teve as mesmas facilidades, ou seja, para buscar essas skills aí. Acredito que essa pessoa é típico da nossa dinâmica, né? Então, uma pessoa que não soube desenvolver as suas emoções, alguém que não teve autonomia, alguém que ficou muito ressentido com algumas coisas, talvez muito ansioso, e aí a consequência é essa, né? Com uma idade de que, supostamente hoje, uma pessoa com 30 anos, ela está no mundo, né? Ela não está indo para o mundo, ela já está lá instaurada, com o trabalho, com o estudo, isso é o curso normal da vida, né? E aí, de repente, ele não consegue tomar uma decisão de que curso que é. Como que você não consegue decidir que tipo de curso que você vai estudar? Não quer dizer que você não possa mudar de ideias, tá, gente? Vamos lembrar disso. Acho que se você mudar, não tem problema. Ele falou, mas ali ele pontuou, não consegue decidir algum curso. É porque ele está muito distante dele. Ele está tão distante do que ele gosta, do que ele não gosta, do que faz sentido. Está tão distante para ele conceitos de vida, que ele não consegue tomar uma decisão, porque isso tudo envolve quando a gente for falar de profissão, né? E depois fala também que ele não consegue se adaptar nas empresas. Vocês sabiam que, estatisticamente falando, antigamente as empresas elas contratavam os funcionários, os colaboradores, pelas competências técnicas. Então, ia lá no job description, via certinho, falava, ok, né, cara, crachá, isso aqui, encaixa, checklist ali, a pessoa entrava. E depois ela era mandada embora por conta das competências comportamentais. As empresas perderam muito dinheiro, era um turnover imenso nas empresas e agora mudou-se a forma de contratação. Eles vão olhar muito mais a questão comportamental. E aí, quando eu vejo essa pessoa, né, que o filho desse anônimo, talvez ele realmente não tenha skills comportamentais, porque não soube relacionar, não sabe se relacionar com pessoas. Não tem a técnica, porque a gente já entendeu que ele ainda não decidiu, não tem a questão comportamental, talvez por ter se recebido tudo, né? Então, assim, deu tudo, tira a possibilidade daquela criança de ela se conhecer, dela ter autonomia, tira a possibilidade da criança de se frustrar, dela saber o que é o medo positivo, né? Porque o medo não é só ruim, o medo também é bom. Então, como é que ela vai encarar um mundo desconhecido e realmente poder lidar com essas situações que pode ter medo, frustração, rejeição, né? E essa pessoa, na infância, nunca soube, nunca foi nomeada esse tipo de emoção. Então, certamente hoje, para que essa pessoa consiga ser inserida na sociedade, tanto trabalhando quanto numa profissão ou numa empresa, né? Cursando uma faculdade ou numa empresa, ela vai precisar ter a consciência de que ela precisa de ajuda, não mais o pai. Ela vai ter que entender, eu tenho prejuízos com isso e eu preciso de uma ajuda. Neste caso, vai precisar ir para a terapia, sim, ter o autoconhecimento para se libertar disso tudo, né? Fernanda, a grande defensora do autoconhecimento. Fernanda Assis, muito obrigada pela sua participação aqui no Entre Família. Foi muito bom, trouxe bastante luz nesse tema e obrigada mesmo por se fazer presente sempre por aqui. Obrigada, Ilso. É um prazer estar aqui. Gosto muito de estar aqui com vocês. Obrigada, viu, pelo convite. Ainda bem que deu certo, né? Sexta-feira é um dia que eu consigo vir. Olha, tá passando aí na telinha o Instagram da Fernanda. Por lá ela compartilha alguns conteúdos também relacionados à psicologia. @FernandaAssisPsicóloga. Você pode segui-la, se tiver alguma dúvida, manda lá, manda no direct que ela responde para você. @FernandaAssisPsicóloga. No Instagram. E a Fernanda tem um canal no YouTube, que agora ela vai se comprometer aqui ao vivo, porque ela já disse pra gente nos bastidores que ela vai voltar com tudo para esse canal no YouTube. É Psique na Web. Lá tem alguns vídeos de alguns meses atrás, mas agora ela vai voltar com tudo lá pro YouTube. Então, você teve aqui um pedaço de Fernanda, lá você vai ter Fernanda por completo. Psique na Web no YouTube, tá bom?
Muito bem, dá um pulinho lá na Fê, vai dar tudo certo. Você segue aqui, o Entre Família está acabando, mas a nossa vizinha está chegando, a Teru, com Vida e Saúde, sempre aquele tema fantástico, bom demais. A gente deseja para você, inclusive, uma sexta-feira maravilhosa, um sábado na presença de Deus, assim, ó, espetacular. Mas não esquece da gente, né, Suza? Segunda-feira, nós estamos de volta. A gente terminou agora com uma pergunta sobre trabalho, Suza, e o nosso programa de segunda-feira tem muito a ver sobre crenças e o trabalho, ou seja, eu tenho uma bolha na minha casa, uma micro-sociedade, vou para a escola, outra bolha, e de repente essas bolhas vão tendo aquele estranhamento, né? Historicamente é normal. E aí eu pergunto, chego lá, eu tenho algumas crenças de como lidar com as coisas, e o trabalho não age como minha família, Suza, como é que funciona esse negócio? Pois é, né, Cris? Como fazer? Como fazer? Porque no trabalho você vai encontrar outras várias pessoas e cada um traz as suas crenças e a sua forma de criação, né? Crença, hoje em dia a gente está bem assim, mais politicamente correto, parece, né? Ao que me parece. Então a gente encontra alguns limites. Mas quando se trata de criação, aí é um choque, minha gente. Às vezes é onde acontecem os problemas, mas é na segunda-feira que a gente vai entender como resolver esses conflitos aí no trabalho, tá? Bom fim de semana, bom sábado. Beijo, obrigada pela audiência. Tchau, tchau. A gente ama você, tá? Gosta da gente. Gosta da gente também. Coração.